Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Estamos no ar com o Investidor em Foco desta quinta-feira, 8 de abril de 2021, que a gente vai dedicar a falar da Bolsa, da renda variável, do mercado de ações. Kleber, como está você? Bom dia, Rê, tudo bem? Tudo bem, e por aí? Também animado aqui para ouvir nossos colegas, ver o que eles trazem aí de boas novas para a gente desse mercado pouco volátil, né, Rê? Pouco, quase nada de instabilidade, surpresas, isso aí passa longe. Exatamente. Então vamos chamar a Mariana Negri, gerente da mesa de operações da Itaú Corretora, e o Fábio Perino, estrategista da Itaú Corretora, porque a gente tem um papo cheio de detalhes para saber desse primeiro trimestre na Bolsa. Muito bem-vindos vocês dois aqui ao episódio de hoje do Investidor em Foco. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Perina? Tudo bem, Rê, Kleber, bom dia, prazer enorme estar aqui de novo, Fabinho, bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigado Renata, obrigado Kleber pelo convite, bom dia Mariana, estou aqui à disposição. Bom dia pessoal, sejam super bem-vindos de volta. Muito bom, gente. É sempre um prazer ter vocês aqui no Investidor em Foco e a gente sabe que nossas ouvintes e nossos ouvintes têm muito interesse nesse assunto, então vira e mexe, a gente precisa voltar a falar disso e queria começar pedindo para vocês um balanço, se é que dá para fazer um balanço de como foi o Ibovespa nesse primeiro trimestre de 2021, quando a gente compara também com mercados internacionais. Posso começar contigo, Mari? Claro, vamos lá, Rê. Então, né, a gente veio falando ao longo do trimestre aqui de alguns acontecimentos e o balanço, né, quando a gente olha esse primeiro tri, é que a gente poderia estar um pouco melhor do que a gente está efetivamente, né? A Bolsa Brasileira fechou o trimestre, esse primeiro trimestre, com uma leve queda de 2%, melhorando um pouquinho, está melhorando um pouquinho agora em abril, mas quando a gente olha o início do ano, ainda é um início com queda, né? E quando a gente compara com outros mercados, como os Estados Unidos, a própria Europa, né, mercados desenvolvidos, eles fecharam com 6% e 8% de alta, respectivamente. Quando a gente compara com mercados emergentes, né, e quando a gente olha os ETFs que são negociados nesses mercados, né, a gente vê um indicador de emerging markets subindo, por exemplo, aproximadamente 3%, quando a gente olha México, Índia. E quando a gente olha outros países como a África do Sul e o próprio Chile, aqui da América do Sul, eles sobem um pouco mais de 10%, enquanto o EWZ, aqui do Brasil, cai um pouco mais de 9%, né? Então, o cenário, ele poderia estar um pouco melhor do que ele está quando a gente olha esse comecinho de 2021, tá, Rê? Perfeito. Mari, não, excelente. E assim, quando a gente olha para a questão de expectativa que a gente tinha para esse começo de ano, Perina, como que se comportou o mercado, a Bolsa, os investidores, fluxo que a gente falava muito, né, de mercado emergente, como que foi aí o balanço desse primeiro tri em relação às expectativas que a gente tinha? Sim, Kleber, bom ponto esse. Eu acho que está muito em linha com o que a Mariana comentou, né? A gente estava com uma expectativa, acho que a expectativa nossa foi um pouco acima do que a gente conseguiu acompanhar. E aí eu vou colocar alguns pontos aqui que eu acho que contribuíram para essa performance um pouco aquém do que a gente viu no mundo. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente viu um agravamento muito forte de pandemia. Então, isso trouxe algumas implicações, umas necessidades a mais do que a gente não esperava. Nós não esperávamos esse agravamento da forma como está tendo agora. Então, tivemos uma necessidade de isolamento que atrasa o processo de recuperação e impacta a economia. Então, acho que esse é um ponto importante. Esse agravamento da pandemia trouxe também um esforço do governo na direção de fazer uma necessidade a mais de rodada de auxílio, que a gente está vendo a discussão, que é o caso da PEC. Isso implica a conta, né, o fiscal brasileiro, que já vinha
sendo comprometido, que é um tema que a gente vem discutindo e é um tema de preocupação recente, ou seja, traz mais pressão para esta questão fiscal. Tivemos também ali que poderia ser uma questão de alívio e está se tornando ali ainda uma certa dor de cabeça para o governo, que é a questão do orçamento para 2021, que nós já estamos, inclusive, atrasados, nós já estamos no 4º mês do ano e a gente ainda não tem como é que vai ser gasto o dinheiro em 2021. Então, essa discussão e tudo mais, meio que frustraram um pouco mais a expectativa do investidor ao longo desse primeiro trimestre. Enquanto a gente está vendo, por exemplo, nos mercados internacionais, aí eu vou falar das 2 maiores economias, Estados Unidos e China, a gente vê um processo de recuperação da economia muito forte, tanto Estados Unidos como China. A gente vê cada vez mais ali o governo preocupado em dar estímulos. É claro que lá eles têm mais condições do que a gente, mas eles estão indo nessa direção. E, principalmente, espero que a gente vai falar isso aí também, na aceleração do processo de vacinação. Então, tudo isso corrobora para um ambiente muito mais favorável para todo esse processo de recuperação, que acaba refletindo também no mercado de ações. E alguns episódios, né, Perina, que acontecem e que o mercado não espera, às vezes tem um impacto que acaba contribuindo, como vocês trouxeram, com um trimestre de queda. E aí trago um exemplo que foi o caso da Petrobras. Foi, de certa maneira, um contribuinte para que o trimestre não tivesse o desempenho que ele poderia ter tido, que era uma expectativa inicial, né? A gente falou bastante aqui da Petro também, né, do acontecimento da troca. A gente teve episódio, inclusive, falando sobre isso, né, da troca do presidente da companhia, que ainda não ocorreu, né, ainda está num processo de aprovação, mas deve ocorrer. Ele já começa a ir assumindo com vários desafios, né, o general da reserva Joaquim Silva Luna, que vai substituir o Castelo Branco, e as incertezas são muitas, né? Continuamos com muitas incertezas. Então, apesar da Petrobras, na nossa visão, estar barata, né, a gente retomou a avaliação, a análise sobre Petrobras, o Perina até vai falar um pouquinho depois de preço, enfim, do que a gente está projetando aí para a Petro, ainda é um cenário de muitas incertezas, por causa da possibilidade de uma intervenção de governo na companhia, se ela vai continuar com a política de preços ou não, a paridade com os preços internacionais, né? Então tem uma série de questões aqui que envolvem Petro, outras empresas estatais que acaba transbordando, né? A gente falou bastante disso no episódio, e que tem um peso no índice, que é o caso de Petro, inclusive, né? E outras empresas como o Banco do Brasil, enfim, e empresas de energia, que acabam pesando sim no índice. Então esse episódio, assim como alguns outros que a gente viveu, somado a todos os pontos que o Perina trouxe, pesaram nesse início de trimestre, nesse início de ano, né? O próprio presidente ontem veio ao mercado, enfim, na mídia, comentou que vai manter a paridade, que não vai ocorrer interferência. Então, assim, isso acaba dando alguns respiros. A Petro se recuperou um pouco desde aquele episódio, né? Então, de novo, tem espaço, tem potencial, a gente vê ela barata, mas a cautela continua, né? O mercado continua ainda um pouco reticente em relação à nossa bolsa, inclusive a esses papéis vinculados a governo. E se me permite até acrescentar, claro. Por exemplo, esse é um ponto que a Mariana colocou, é super importante, porque é o seguinte, acho que é legal a gente avaliar também um dos fatos, né? A gente estava tendo ali uma possibilidade de um movimento de greve de caminhoneiros, a gasolina subindo, o diesel subindo bastante e tudo mais. Aí o governo antecipou, teve aquela antecipação da troca. Depois teve também o anúncio, né, do subsídio ali, da retirada do PIS e COFINS sobre o diesel. E agora, acho que é legal a gente monitorar, beleza, deu uma acalmada, os preços deram uma segurada, só que depois do dia 1º de maio, acaba, né, esse sobre o diesel e deve cair no colo do novo presidente. Então, fica essa incerteza de como que vai ser, porque, na teoria, teria que subir o preço,
né? Se você não tem mais aqueles impostos e volta a ter a cobrança de imposto, vai ter pressão no preço, a não ser que o câmbio, né, que o dólar caia muito. Então o dólar hoje, que está por volta dos 5,60, 5,70, volta, sei lá, para 5,20, 5,10 e dê esse alívio, né, essa compensação na outra ponta, para que mesmo que suba o imposto. Então tem esse ponto aqui, tem mais essa incerteza, que vai ser um grande desafio para o novo CEO, que até o momento a gente ainda não tem o posicionamento dele como presidente, né? Até porque ele ainda não assumiu definitivamente, ele está como indicado. Então, tudo isso somado, o que a gente entende, né? É uma tese de valuation bastante barato. Então, se voltar às condições, se o governo tiver essa habilidade, o novo presidente tiver essa habilidade de retomar o que estava sendo, a trajetória que estava sendo feita, tem um potencial de alta bastante interessante. A gente tem um valor justo em R$28, mas por conta ainda de um cenário um pouco ainda incerto, nosso time de analista mantém uma recomendação neutra para as ações. Mari, tá com a bola de cristal ligada aí? Tô ilustrando ela aqui, peraí. Brincadeira, né? É que todo mundo sempre quer projeção para onde vai, quanto chega, né? E a gente já tem uma projeção há algum tempo para o Ibovespa esse ano. E com tudo que vem acontecendo, como que fica essa projeção? Como que vocês estão avaliando? Mantém, melhorou? Qual a situação que a gente tem hoje? Então, Kleber, a gente mantém os 135 mil pontos, tá, para o final desse ano. Então, a gente mantém nosso target, mesmo com todos esses episódios, né? Só que a gente vai precisar, que é um pouco o que a gente vem falando sempre, né? A cautela, acompanhar de perto, vai ter muita volatilidade. Esse movimento de oscilações mais bruscas, mais fortes, deve continuar ao longo do ano, pelo menos esse próximo trimestre, que muita coisa ainda vai acontecer, como Perina comentou, a questão do subsídio do PiscoFins, a própria questão da vacinação, né, as voltas das pautas de reforma. Então, tem bastante coisa na agenda aí para esse próximo trimestre, né, até o segundo semestre. Então, a gente deve conviver com uma bolsa ainda um pouco turbulenta, mas com potencial de valorização, né? Então, continua a cautela, mas ainda vemos, sim, potencial de valorização. O que também impacta aqui, além do fiscal, como a Perina falou, né, a própria atividade econômica, né, o PIB, para esse ano, teve uma revisão de 3,8 para 3,6, é marginal, mas é um impacto, né? Então a gente deve crescer um pouco menos do que a gente esperava no início do ano. Isso pode ser revisado ao longo do ano, e todas essas questões de vacinação, como é que vai ser a agenda de restrições de lockdown, isso vai impactar com certeza. E a gente também tem maiores perspectivas de inflação e juros, consequentemente, né? Então, a inflação sofreu uma pressão grande aí, mês de março, a gente teve recorde aí no IPCA, muito em função da oferta, né? Nem tanto a linha da demanda, as pessoas têm consumido menos, mas tem tido uma oferta menor. Tem a própria questão do câmbio, né, que impacta, como a Perina comentou, e aí os juros, né, o Banco Central é meio que obrigado ali a ajustar os juros um pouquinho para cima, tanto que na última reunião eles subiram 0,75, foi até um pouco inesperado, e essa tendência de alta para juros deve continuar. Então, inflação um pouco mais alta que o esperado, juros um pouco mais alto que o esperado, ainda, né, inflação sob controle, ainda ali no range, né, que eles acompanham, 4,5, 5, mas é algo que pode impactar ao longo do ano. Porém, mesmo com esse cenário, a gente vê as empresas entregando seus resultados e uma boa perspectiva, portanto, 135 mil para o final desse ano nós mantemos, tá? Muito bom. E Rê, só um ponto aqui até para os ouvintes, os nossos ouvintes que estão chegando agora, começando a ouvir, né? Não existe bola de cristal, né? O nome de bola de cristal aqui é análise técnica, análise fundamentalista. Exatamente isso que a Mari passou, projeções, né? Porque, né? Exato. As pessoas têm essa preocupação de tipo, como é que fazem essas projeções? É com muito estudo, não é com chute, não, né, Rê? Só para pontuar.
Mas muito modelo, haja modelagem. Haja modelo. Mas é engraçado, a gente sempre traz essa analogia da bola de cristal, porque é a pergunta que as pessoas mais fazem, né, Kleber? Quer ver, então, quando a gente faz live, que tem aquele chat em tempo real, que as pessoas conseguem perguntar, tirar suas dúvidas ali ao vivo, sempre vem, até onde vai a bolsa, qual a expectativa para a bolsa, vai bater tantos mil pontos, sempre aparece isso. E agora, gente, dando sequência a esse assunto em especial aí de próximo trimestre, próximos meses, Perina e Mari, vocês falaram um pouco de alguns pontos de atenção. Queria te pedir, Perina, para você detalhar um pouquinho que riscos vocês enxergam para esses próximos meses e que deve ser ponto de atenção especial para quem investe na Bolsa. Boa, bom, consultando meus oráculos aqui agora, nesse momento, eu vejo um pouquinho para o investidor tomar um pouco de cuidado, brincadeiras à parte aqui, mas assim, eu acho que tem alguns pontos que a gente vai monitorando e precisamos monitorar. E é legal, eu estava ouvindo vocês comentando sobre premissas, né, sobre projeções, etc. O que é legal, além do que a gente vê muito, eu falo como estrategista, eu como analista aqui, e eu compartilho para vocês, é ver a tendência. Então, olha, essa semana a tendência é da Bolsa sair de 130, estou dando um exemplo aqui, olha, o consenso é de 135, passou agora para 138. Então, o movimento de otimismo ele é muito mais importante do que o número, só para deixar esse ponto aqui que eu acho que é legal adicionar isso daqui, né? Legal. Mas vamos voltar aqui para os nossos oráculos aqui. O que a gente está olhando neste momento, claro que é o que a gente está vendo no radar, pode ser que apareça coisas novas, né? Coisas inesperadas, mas no primeiro momento é a questão da velocidade de vacinação no Brasil, né? Eu acho que tudo está girando, a gente comentou no começo, tudo está girando, infelizmente, ainda por conta da pandemia, que está batendo aí no mundo afora. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, esse é um ponto para a gente monitorar. Quanto mais rápido a gente tiver neste processo de vacinação, e claro, é importante a gente ter isso em mente, no sucesso, né, independentemente dessas novas cepas que a gente está vendo, então acho que esse é o ponto importante, não só a velocidade, mas a eficácia de toda essa vacinação é super importante. O que a gente está vendo hoje, no momento, é que no Brasil a gente está ganhando tração, é importante ver isso. Então, por exemplo, no Brasil a gente já atingiu, no começo desse mês, a marca de 1 milhão de pessoas sendo vacinadas por dia, não é ainda aquele número rápido, vamos falar assim, né? Mas é um número já importante. Se nós olharmos, por exemplo, vamos olhar para os Estados Unidos, né? Que começou a acelerar de uma maneira muito forte. Inclusive o presidente Biden antecipou que a partir do dia 19 de abril já vai ter doses para todos os adultos lá nos Estados Unidos. Então, assim, já mostrando que por lá a vacinação possivelmente já nos próximos 2-3 meses já está praticamente disponível para todo mundo, o que é uma notícia extremamente positiva e dá condições para uma retomada de economia muito boa. Então, esse é o ponto que a gente precisa olhar aqui no Brasil, né? Até porque por essa crise que a gente está passando neste momento, ainda em fase em fase emergencial, um pouco mais delicado. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu chamaria que é o mais importante. O segundo ponto é o ponto fiscal, que a gente já comentou. Eu tenho a impressão que nós estamos agora aqui, essa questão do orçamento, e aí eu acho que é legal eu destacar aqui para os investidores mais de curto prazo, né? Tem essa questão do orçamento que precisa ser votada, está lá para o governo, para o presidente vetar alguns pontos ou não, mas o ponto principal é que se houver ali, né, um entendimento entre governo e Congresso para ambos irem numa direção de um orçamento que, claro, atenda às necessidades dentro do possível, mas que também não extrapole o limite de gastos, que seja uma coisa, vamos falar, aceitável, indo nesta direção, eu creio que aqui a gente pode ter um alívio, né? Então aqui acho que
essa parte de excesso de pessimismo que nós vimos no primeiro trimestre pode transformar até numa certa recuperação. Então, eu estou vendo com bons olhos e acompanhando isso de perto. Acho que esse é um ponto legal, né? Em virtude de tantas notícias, às vezes negativas que a gente vê, eu acho que é um ponto que pode surpreender. Aqui eu chamo a atenção. E aí, uma coisa mais eu acho que entra num segundo momento, após essa questão, principalmente de vacinação e tudo mais, mas deve entrar aí por volta do próximo semestre, o avanço de reformas, né? A gente vem conversando que o Brasil precisa fazer reformas, e duas delas que o governo vem mostrando, vem sinalizando que vai colocar em votação, é a reforma administrativa e tributária. Então, esses são pontos que a gente olha, que são gatilhos de médio prazo, mas que podem também dar mais uma aliviada, né, na Bolsa neste momento de curto prazo aqui. Boa, Perina, e ótimas informações que a gente agora busca também entender um pouquinho, Marina, como que fica a questão das commodities. A gente sabe o quanto isso é importante para o mercado brasileiro, né, para a economia brasileira, e o reflexo disso na Bolsa que é direto, né? Ainda dá para apostar que as commodities vão ter aí uma puxada forte, uma influência forte em cima dos ativos aqui no Brasil? Então, a commodity, ela é um dos ativos, assim como o câmbio, mais difícil de precificar, né? Que era um pouco o que a gente estava falando das projeções. A gente escolheu para fazer as perguntas mais fáceis hoje. Tá fácil hoje. Mas a gente entende, então, assim, a gente acompanha aqui minério de ferro, petróleo, tem impactos altíssimos, né, no nosso mercado, grãos, né, então, mas olhando aqui tanto commodities metálicas e própria parte de grãos, as safras, a gente, olhando essa relação entre oferta e a demanda mundial, a própria China, né, recuperando, retomando já o crescimento, que é uma das nossas grandes compradoras, e nosso minério de grande qualidade, isso deve sustentar os preços altos, tá? Essa relação de oferta e demanda ainda bastante apertada deve sustentar os preços altos, a retomada da atividade lá fora, as boas safras de grãos aqui. Então, essa relação somada, de novo, uma retomada do mercado devem sustentar os preços altos, tá? As commodities devem ter um bom ano aí ao longo de 2021, tá, Kleber? Boa, Mari. E, gente, para a gente encaminhar o fim aqui do nosso papo sobre Bolsa, esse primeiro trimestre e todas essas expectativas que a gente traz, a gente sempre fala um pouco dos setores negociados na Bolsa, né? E aí queria pedir para vocês apontarem por setor aí o que vocês viram nesse primeiro trimestre, de setores que foram bem, que foram mal, se tem alguma expectativa grande em relação à recuperação de algum deles para os próximos meses. Perina, vamos lá? Vamos lá, então. O que a gente viu nesse primeiro trimestre, eu acho que é legal, até para pontuar aqui, um reflexo do que a gente comentou com relação a essas incertezas. Então, com base nisso, onde a gente tem uma economia internacional indo muito melhor, a gente viu o setor de commodities, mais uma vez, indo muito bem nesse primeiro trimestre. Agora, os setores mais domésticos, ligados aqui à economia interna do Brasil, acabaram decepcionando um pouco mais, né, vieram bem aquém. A gente viu um movimento bem antagônico, né, commodities para cima e esses segmentos como shopping, varejo, até construção civil vindo para baixo, abrindo ainda mais a diferença. Então, nosso time de estratégia o mês passado até escreveu um relatório meio que dividindo dois momentos, e aqui eu vou compartilhar um pouquinho sobre um pouquinho da visão deles, que era nada mais, nada menos do que um ambiente incerto, que aí, de certa forma, a gente ainda está vivendo ele, né? Que é ter uma exposição ao mercado externo, onde a gente está vendo um cenário melhor. Então, eles dividiram entre cenário incerto e um cenário olhando para a recuperação. Esse cenário olhando para a recuperação já é o cenário que a gente comentou ali na frente, ou seja, um cenário onde a gente começa a acelerar o processo de vacinação, onde as pessoas conseguem voltar à vida normal,
de certa forma, mas a gente já começa a olhar para a recuperação. Então, a gente dividiu muito bem nesses dois cenários. Agora, o difícil, né, antes que vocês me perguntam, aquela famosa pergunta de $1 milhão, né? Qual é a hora certa de eu mudar, de eu migrar toda a minha carteira para o cenário de recuperação? Então, por isso que a gente vem acompanhando nos nossos, até me permite aqui, nos nossos chats diários, a gente discute muito isso, né, no nosso canal do YouTube da corretora. Então, a gente vai discutindo muito isso, porque a gente está de olho para qual seria o melhor momento dessa migração. E aí, para não deixar o investidor aqui um pouco aquém de informações, eu vou trazer um pouquinho dos nomes alternativos, né, que a gente entende que poderiam ir muito bem, né, além das nossas carteiras recomendadas, mas nomes que iriam muito bem, na nossa visão, nesse cenário incerto e num possível cenário de recuperação. Quem que a gente entende que está muito bem posicionado para capturar esse movimento e que tem potencial de alta. Então, para um cenário incerto, setor de commodities, a gente vê setor de commodities, como Vale, Suzano e SLC. Para quem não sabe, SLC é uma empresa de commodity agrícola, né? Carrefour e Bradesco. Então, Carrefour, até pela resiliência do negócio que a gente viu devido às restrições e também pelo aumento de preços das commodities, eles acabam passando isso, então acaba melhorando a margem. E Bradesco, né? Por bancos, a gente viu a questão, essa questão de aumento na taxa de juros melhora o spread bancário e por ser o setor financeiro um setor internacional, vamos dizer assim, né, ele pode puxar por valuation a parte um pouco mais externa. Então, por valuation pode ter aí até, inclusive, uma reprecificação. Então, são nomes que a gente entende que podem ali, durante esse cenário incerto, ir muito bem. Agora, olhando para um cenário de recuperação, aí eu volto para aqueles setores que foram prejudicados. Então, o que a gente destacou aqui, lojas Renner e Iguatemi, dependem muito da circulação de pessoas, né? Iguatemi, o shopping Iguatemi, Randon e Cyrela, Randon mais voltado ali para recuperação da economia, né? Cyrela, o setor de construção civil está indo muito bem, mas tem capacidade de retomada ainda mais. E Ultrapar é um outro nome que eles destacaram, até por conta da mobilidade. A gente vê venda de combustível já está pronta para retomar, à medida que esse lockdown retome, vamos falar assim, a vida normal, então tem tudo para aumentar. E um outro ponto interessante é que as estimativas para todos os negócios da Ultrapar continuam muito positivas, então a gente continua bastante otimista aí. Então esses seriam 5 dicas num cenário de recuperação e 5 dicas para um cenário incerto. Por hora, se você me perguntar aqui para eu responder o que eu vejo nesse momento, eu acredito que nós estamos meio que em cima do muro, o mercado muito de olho para ver se já começa a migrar para esse cenário de recuperação ou não. Então o meu sentimento hoje, dia 8 de abril, é um pouco isso, o mercado avaliando e existe uma perspectiva de, quem sabe, começar um cenário de recuperação. Quem sabe aí pode ser, quem sabe aí pode ser começando com um acerto nesse orçamento, né? Bom ponto. E Perina, para quem está querendo acompanhar no detalhe todo dia e ficar de olho em quando vocês vão dar o start desse cenário de recuperação pelas análises de vocês estão no YouTube todos os dias? Que horário mesmo? De manhã, às 9h45, é o chat da análise gráfica, das 9h45 às 10h30, sou eu quem faço, e à tarde, eu e o Vinícius fazemos da parte de fundamento. Às 16 horas da tarde. Então, para quem quiser acessar, de manhã a gente faz um compilado ali e busca trazer os papéis mais interessantes para quem está acompanhando e tirar as dúvidas. E na parte da tarde a gente traz tudo que o nosso time de research publicou ali e a gente separa os principais destaques para informar e tirar as dúvidas também dos investidores. No YouTube da Itaú Corretora, né? Do Itaú Corretora, exato.
Perfeito. Não deixar esse serviço, porque como a gente fala de cenário muito aqui, mas a gente não fala todo santo dia de bolsa de valores, no detalhe que vocês levam para o YouTube. Então, para quem quer mais um canal para acompanhar, é importante e busca canais confiáveis, né? Vamos divulgar esse também aqui. E, gente, obrigada. Adorei vocês terem vindo. A gente sempre tenta fazer com frequência esse papo com vocês, né? Porque é super importante atualizar os investidores e as investidoras que ouvem aqui o podcast e deixar o pessoal aí um pouco mais por dentro de como vocês estão enxergando essas movimentações todas que, de tédio, o mercado financeiro brasileiro não passa problema no momento, né, gente? Nossa, nem um pouco. É emoção atrás de emoção. Exatamente. Mas é o que o Perina falou, tem muito potencial também. Então, fica de olho lá. E só um complemento aqui, Rê. Além do chat, vira e mexe, a gente faz algumas lives lá também, chama alguns analistas. Legal. Então, o pessoal se inscreve no canal da corretora, vai ter acesso a tudo isso. Perfeito, Mari. Obrigada mais uma vez por vocês terem vindo a este episódio. Isso aí, Obrigada Rê. a você, Obrigado, gente. Obrigado, Mari. Obrigado, Fabião. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. A gente fica super à disposição aqui quando vocês quiserem voltar. Qualquer coisa urgente, pode fazer plantão aqui também, tá? Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Bom dia. Valeu, gente. Obrigada mais uma vez e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Fiquem atentos aos canais da corretora também e cuidem-se, né, gente? A gente quer vocês de volta no episódio seguinte, nessa sexta-feira, para tomar um café com canelas com a gente aqui no Investidor em Foco. Então, esperamos vocês. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.